partir dessa terça-feira, dia 9, nós vamos orientar, na verdade, a rede a fazer um monitoramento ativo para casos na rede hospitalar, dengue em pessoas com vacinação recente, então sempre questionar a situação vacinal das pessoas, casos com sinais de alarme, óbitos e aglomerados por lote, unidade ou território. Então, também vai ter uma recomendação para toda a rede de monitorar as pessoas que foram vacinadas dentro de 21 dias, porque é o período em que a gente ainda detecta algum componente da vacina no organismo da pessoa, que é o que a gente chama de viremia. Então, durante esse período, é importante ficar atento a alguns sinais. Então, assim, essa decisão ela vem por uma precaução para a investigação desses eventos raros e inesperados. E essa investigação ela vai envolver não só o Ministério da Saúde, mas também a Anvisa, um corpo de especialistas, serviços de saúde e vigilâncias locais e também o Instituto Butantan. Aí, saúde inicia monitoramento, então, de vacinados. Clarice Oliveira, um assunto como este, desta magnitude, diante de uma doença que tira o nosso sono. Em cima de um assunto chamado vacinação. Em cima de um ano eleitoral. Esse bolo, esse fermento, resulta em quê, Clarissa Oliveira? Bem-vinda. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para todo mundo que está com a gente hoje. Elisa, essa decisão aí de suspender a vacinação contra a dengue gerou um alerta generalizado ali no governo do presidente Lula por uma série de motivos, mas principalmente porque existe há muito tempo dentro da gestão federal, dentro do Sistema Único de Saúde, especificamente ali nas áreas relacionadas a esse segmento dentro do governo, um esforço para conter qualquer tipo de crise de desinformação relacionada à vacinação. Claro, em consequência do que a gente viu acontecer durante a pandemia de Covid-19. O governo, diante dessa notícia sobre esses eventos adversos que ocorreram dentro do grupo que recebeu a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, decidiu agir ali com total transparência. Então, ontem, eu conversei com várias fontes dentro do Ministério da Saúde que levantaram ali, a gente via nas conversas um tom de desolamento muito grande. Por quê? Porque tem, de fato, uma preocupação de que isso desencadeie uma perda de credibilidade na imunização. E vale a gente lembrar que, além da gente ter a questão da dengue, que é um problema muito grave, tido como muito importante dentro da pasta da saúde, a gente está falando também de todas as campanhas de vacinação que estão em andamento atualmente dentro do governo federal. Um ponto que foi levantado para mim, por uma dessas fontes, por exemplo, é que a atual gestão, liderada aí pelo ministro Alexandre Padilha, tem trabalhado de forma muito intensa para retomar a credibilidade, recuperar a credibilidade da imunização em geral, não só para dengue, mas também para várias outras doenças, algo de fato que tem a ver com combater aquele movimento anti-vax que a gente viu tomar forma, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo no decorrer dos últimos anos. E havia ali um diagnóstico de que houve muitas conquistas nessa direção no decorrer dos últimos anos, inclusive desde o início da gestão de Alexandre Padilha. Vale a gente lembrar que Padilha já foi ministro da Saúde lá atrás, em outras gestões petistas, estava na articulação política e voltou para o Ministério da Saúde com a missão de reestruturar a pasta e, inclusive, construir bandeiras para o atual mandato do presidente Lula. E quando a gente fala de bandeiras, a gente está falando de bandeiras eleitorais, inclusive. Por isso que alguém tão apta e capacitada, a ex-ministra da Saúde, saiu do cargo. Tinha muito conhecimento, Sim, mas existia uma tensão muito grande em relação aos resultados que o Ministério estava entregando. E isso se aplicava, inclusive, à vacinação. E o desenvolvimento dessa vacina do Butantan e a decisão de incorporá-la ao Sistema Único de Saúde também era vista internamente, ainda é vista internamente, como uma bandeira, um exemplo de sucesso relevante que estava sendo idealizado e implementado pela gestão atual do Ministério da Saúde. Claro, a gente está falando de uma vacina desenvolvida no Instituto Butantan, que não é um órgão federal, mas ainda assim, quem cuida da vacinação, quem faz essa campanha, quem lida com as políticas de imunização é o governo federal. E isso vem como uma marca para o presidente na campanha, inclusive do ponto de vista eleitoral. Então,
preocupação total dentro do governo para evitar uso político dessa questão, um acirramento de informações falsas sendo disseminadas pelas redes, contestando a segurança das vacinas, tanto da vacina do Butantan quanto de outras, lembrando que o que está sendo aplicado para a população geral atualmente no Sistema Único de Saúde, na imunização contra a dengue, não é a vacina do Butantan. Esta vacina estava ainda restrita a grupos específicos, é uma vacina mais nova. A gente tem uma outra vacina que trabalha em dose dupla, que é da Takeda, que está em aplicação na rede pública para a população em geral. Então, esse imunizante não tem a ver com os casos adversos que a gente viu ocorrerem agora. E o Ministério, segundo as conversas que eu tive também, está reforçando muito intensamente. Olha, o que está acontecendo aqui, aí palavras de uma dessas fontes, é que o governo está tendo a coragem de tratar isso com a extrema transparência que a situação demanda, porque não há ainda elementos suficientes que permitam estabelecer essa relação de causa e efeito entre as duas mortes, os 2 óbitos que foram registrados e a vacinação em si. O que se sabe é que alguns dos indícios, dos sintomas e das características que foram observadas nesse grupo de casos adversos, mais de cerca de 40, esses sintomas que foram identificados não tinham sido necessariamente identificados em todas as pesquisas anteriores que viabilizaram a disponibilização da vacina. Então, a preocupação é essa, vamos fazer um freinho aqui, é uma pausa para que o Instituto Butantan e o governo possam investigar, aprofundar a investigação para ter certeza de que não há nenhuma informação ali que não tenha sido mapeada nos estudos anteriores. Então, uma política de segurança, uma posição ali de preservar, garantir a segurança, totalmente, mas que ainda não significa que essa vacina não está apta para uso. Então, vamos aguardar, esse trabalho vai ser feito, a ideia é que seja de maneira célere, pelo que me disseram, justamente para evitar que isso acabe disseminando aí desinformação sobre a vacinação em geral. E vou dizer de novo, disse antes, direi novamente. A decisão do Ministério da Saúde não afeta a vacina que já é atualmente oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Com isso aqui vai tudo muito bem, obrigada. Nós estamos falando da vacina do Instituto Butantan e que esses efeitos vieram dentro da comunidade da saúde, que é justamente a primeira que estava recebendo esse imunizante. Então são 2 mundos diferentes, tá, minha gente? Suspensão então dessa vacinação do Butantan para entender o que exatamente está acontecendo. Clarissa, daqui a pouco a gente conversa mais, né? Muito papo.